Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui com a Evolução Coque. Estou super feliz. Semana passada eu não fiz o programa e essa semana estou voltando com dois convidados super especiais. Estou pensando aqui, ou eu apresento eles ou eles se apresentam, né? Porque eu preciso de um pergaminho para falar do currículo, né? Duas pessoas que têm um currículo muito bacana. O Davoli já foi nosso entrevistado outras vezes, vocês conhecem. A Débora também, não sei se vocês conhecem tanto, porque ela não veio no programa Evolução Coque, é a primeira vez, mas também super conhecida aí. E Débora, muito obrigado de você, né, aceitar nosso convite. Eu sei que a agenda aí não é fácil, mas eu estou super feliz aí de você estar comigo e com o Davoli aqui. O Davoli a gente sempre bate um papo, é sempre muito bom. Aí a gente pensou, não, vamos chamar alguém para abrilhantar o nosso bate-papo. Aí a gente pensou, vamos chamar a Débora. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Débora. Claro, boa tarde, Gustavo. Acho que eu estou até sem graça de me apresentar depois dessa pré-apresentação aí. Excelente. Eu queria desejar boa sorte e boa tarde para todo mundo. E antes de mais nada, agradecer, Gustavo. Obrigada pelo convite, por estar aqui com o Davoli. E boa sorte também para a gente, né? Porque acho que tem bastante gente acompanhando a Evolução Coque hoje. Eu acredito que as pessoas não devam me conhecer, mas vou me apresentar. Meu nome é Débora Pascoal. Eu sou coordenadora pedagógica na Pearson, no sistema de ensino vizinho ao COC, né? Então, sou coordenadora pedagógica do DOM. E sou pedagoga de formação, então eu tenho uma formação bem voltada para a escola mesmo. Então, eu estive dentro de escola por 12 anos. Fui professora de anos iniciais, de educação infantil, sou especialista em neurociência aplicada à educação, então eu sou uma entusiasta do tema que vocês bolaram hoje aí, me colocaram nesse privilégio que é dividir uma webinar com o Davoli. Estou super contente de estar aqui e grata pelo convite. Então, muito obrigada ao Coque, ao Gustavo aí pelo convite. Davoli, eu nunca pedi para Então, você se apresentar, mas vai ser a primeira vez. Eu sou tão feliz de poder te entrevistar, da gente trocar ideia. E já aprendi é, muito, já mudei até algumas coisas na minha vida, porque eu bato esse papo com você. que bom. Durante a entrevista sempre é muito bom, antes também. Mas eu queria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho mais da Davoli. Tá joia, tá bom. Primeiro agradeço muito as palavras tuas da Débora. Se você mudou por minha causa, espero que não tenha sido para pior, que a tua esposa não esteja Nem tudo foi reclamando, para né? melhor, né, Davoli? Nem tudo. Tá, Mas então tá, mas vamos acreditar que isso ainda vai evoluir, já que o nome do programa é esse, né? Bom, para quem ainda não tem contato comigo, eu sou psicólogo, já estou no ramo há 39 anos trabalhando, tenho oportunidade de trabalhar com a Pearson praticamente desde quando ela chegou no Brasil. Eu já trabalhava com os proprietários anteriores, né? Então eu venho trabalhando com marca Coque, marca Dom Bosco, se eu não me engano, já há uns 25 anos. Com o Coque eu acho que mais de 30 anos, né? E o trabalho que é clínico, ele foi se amarrando ao trabalho da educação e, mais recentemente, nos últimos 10 anos, também trabalhando junto a empresas. Então, a gente acaba tentando misturar um pouquinho essa questão do que é o emocional e que a gente vai chamando de socioemocional por uma questão mais didática, né? Mas é o que é esse emocional que navega na sociedade humana, que passa pelas instituições diferentes, vai de escolas a todos os outros mercados e espaços e que, infelizmente, muitas vezes acaba caindo dentro daquilo que é o consultório, que é a clínica, quando os desarranjos dessa emoção acabam acontecendo. E aí o que a gente tem tido é a oportunidade de conversar com pessoas, trocar ideias sobre o que está acontecendo e com a vinda agora desse isolamento decorrente da Covid-19, ter que repensar algumas coisas que, sinceramente, me parece que tendem a ser muito positivas, apesar do medo que muita gente continua tendo, né? que legal. Naval, explica pra gente um pouquinho que é o socioemocional. Tá. Eu acho que esse é um princípio muito interessante. Se a gente voltasse no tempo e fosse para a década de 90, 80, 70 para trás, né? A gente ainda mantinha muito o aspecto da ideia
de que a escola ensina e a família educa. Então, havia muito o conceito de que a escola estava presa aos conteúdos de matérias e algumas regras delimitadoras, e a família cuidava das relações interpessoais, até porque haviam vários ingredientes que facilitavam. Primeiro, o medo das famílias era extremamente pequeno perto dos medos de hoje. Uma criança, e aí eu vou falar das mais diferentes faixas de idade, uma criança sair, ir na padaria, ir no vizinho, atravessar a rua, dar um pulo na praça, tá? Isso era absolutamente comum, você só não saía quando você estava de castigo porque você aprontou alguma coisa. As casas, elas tinham 3, 4 crianças com muita facilidade, a vizinhança, o encontro com os primos no fim de semana na casa da avó, os clubes aconteciam, então muita coisa acontecia nos clubes de todas as classes sociais, então você tinha um movimento social extremamente grande que fazia com que as pessoas constantemente estivessem dialogando e aí desenvolvendo empatia, desenvolvendo conhecimento do outro, desenvolvendo formas diferentes de comunicação. Então, você tinha todo esse processo e esse processo ia para a escola. A escola, dentro do aspecto emocional, ela era um laboratório daquilo que já acontecia lá fora, né? Você conseguia ver os grupos divididos ali, meio que por faixa etária, e compreender um pouco essa dinâmica. Mas isso vinha do mundo de fora. Na medida em que o medo foi se tomando posse e as pessoas foram segurando mais seus filhos. As famílias foram diminuindo de tamanho, como a gente já falou no outro momento. Muitas vezes você tem 2 filhos, mas com idades tão distintas que eles acabam sendo filhos únicos, né? Um filho de 15 anos e um filho de 7 anos de idade. Podem se dar muito bem, mas vivem em 2 mundos. Os grandes encontros de família foram desaparecendo. Os clubes hoje são raríssimos, são pouquíssimas as cidades que você tem um clube onde as pessoas se encontram, né? E aí vem a tecnologia, muito especialmente o smartphone, e facilita a que todo esse medo possa ser compensado, porque aí você já traz o mundo para dentro da casa, do quarto, da tela, para essas condições, e você, criança, ou você adolescente, ou mesmo nós adultas, muitas vezes não temos que ir lá fora, né? Uma coisa muito interessante na minha relação de infância era quando a televisão saía fora do ar, o que era muito comum, inclusive, se bobear, acho que quase toda semana ela saía fora do ar, e as pessoas não ficavam trancadas em casa, as pessoas iam para a calçada, e ali na calçada conversava com o vizinho, levava cadeira e batia papo, e as crianças iam, quer dizer, a hora que a tela saía, o povo ia para fora, o povo não se trancava. Hoje as pessoas vão se trancando, a possibilidade de você ficar sem internet, sem energia elétrica, é vista como grandiosa tragédia, nem que seja por 2 minutos, né? Então, as pessoas foram se isolando, e dentro desse isolamento, a escola passou a ser, se não um dos raríssimos lugares onde as pessoas conseguem encontrar outras que tenham a mesma faixa de idade. Eu queria, né? Falando essa questão de escola, Débora, eu te faço essa pergunta assim. O socioemocional na escola hoje é muito importante, mas muito importante. Como que é essa questão do socioemocional na escola? Fala pra gente um pouquinho disso. Muito bom. Eu estava ouvindo aqui o Davoli falar e me senti muito conectada com essa perspectiva. Acho que passei por essa mudança enquanto professora, dessa transição, dessa lógica de que a escola ensinava e a família educava, né? Então, isso é muito pragmático, porque faz parte de uma geração recente. E é muito bacana a gente pensar, Gustavo, sobre a lógica das competências socioemocionais. Então, o Davoli trouxe uma coisa muito primordial, sobre essa relação social que a gente tinha, que não precisa ser muito velho para lembrar dessa drástica mudança da geração da tecnologia, né? Então, quando a gente fala das competências socioemocionais, que elas são sistematizadas atualmente dentro das escolas, é a coisa mais contraditória do mundo a gente pensar que a competência socioemocional, ela é uma capacidade individual. Então, ela se manifesta em mim, no Davoli, em você, mas que ela é construída coletivamente. Então, isso é super importante da gente pensar, porque na escola a gente tem condições de estabelecer esses objetivos para, por exemplo, apoiar os alunos numa tomada de decisão e no enfrentamento de questões que o mundo moderno tem colocado. Eu acho que o ano de 2020 tem sido o ano, quando as pessoas param para refletir sobre uma competência socioemocional,
acho que é o ano que mais exigiu que a gente colocasse em prática essas competências que a gente tem adquirido ao longo da nossa vida. E as crianças agora na escola, elas têm a oportunidade de fazer uma sistematização desse processo de uma maneira mais organizada e pedagogicamente pensada com intenções para isso. Então, eu gosto muito desse exemplo da mudança da infância, porque, sim, oportunidades perdidas ao longo do caminho, como essa sociabilidade, essa maneira de resolver problemas práticos no meio de uma brincadeira, ela tem sido extinta da infância. A gente tem percebido o desenvolvimento de outras frentes com a tecnologia. Então, quando a gente pensa no socioemocional dentro da escola, esse é o caminho. É a ideia da gente sistematizar essas oportunidades e garantir que os alunos tenham condições de construir o que é uma competência individual, mas que ela é construída no coletivo, né? Então, por exemplo, para a gente desenvolver uma competência de autogestão, por mais que ela seja uma competência individual, eu dependo muito do outro para isso. Então, acho que a escola é a grande casa dessa oportunidade do mundo moderno. Eu chegaria até a completar um pouquinho da Débora, falando que a escola, além de ser uma casa, ela está virando uma ilha, né? Porque Exato. Parece que é só lá que realmente a gente acaba tendo essas oportunidades muito reais. E quando se vê algumas discussões aí pelo mundo, e de repente dá umas pingadas no Brasil, nessa ideia de que os alunos deveriam ter a oportunidade de optar se eles continuam em casa, não por causa do vírus, não por causa da pandemia, mas simplesmente vamos estudar em casa, nós estaríamos voltando àquele conceito de que a escola é para você aprender os conteúdos. Mas e o conviver? Né? Não, o conviver é em casa. Sim, mas em casa existe o conviver. Quando eu paro para pensar que a criança não está dividindo coisas, compartilhando coisas, tendo problemas relativos à idade dela, e por mais que a família não queira ser superprotetora, dois filhos, situações específicas, você os protege de tal forma que acaba os incapacitando para essas relações interpessoais, para as possibilidades futuras, enquanto que o mercado de trabalho está dizendo que ele precisa de gente que conversa, de gente que troca ideias, de gente que sabe ouvir, de pessoas que respeitam limites e tudo mais. Você vai aprender aonde, se você não estiver convivendo com esse grupo todo. Então, é fundamental que a escola seja vista dessa forma e não como simplesmente o lugar onde as pessoas estão aprendendo mais, aprendendo menos. Davoli, aproveitando que você falou, qual é o efeito na escola, não na escola, mas na vida do estudante, na vida da pessoa, né, ao longo do tempo, desse período que ele não está frequentando a escola? Bom, aí nós temos um quadro que daria para ficar umas próximas 8 horas falando, nós vamos tentar resumir em alguns segundos, tá? Nós estamos encontrando alguns casos muito específicos de jovens que estão deprimindo por solidão, deprimindo por se achar inferior a várias situações, mas observe que isso nada mais é do que o extrapolar de alguns sentimentos que já vinham anteriormente. Então, o indivíduo que já tinha uma tendência a se fechar diante de uma situação dessa, isso vai até um ponto tão extremo de muito sofrimento. E essa pessoa, quando está nesse ponto muito extremo, ela tem dois caminhos. Ou ela vai se machucando, que é o que a gente chama de implosão, machucando do ponto de vista emocional, ou ela vai explodir contra os outros. Ela acaba apresentando reações agressivas contra a própria família, contra colegas e tudo mais. E existe um outro grupo que está reaprendendo a dialogar com as pessoas da casa e até utilizando a própria tecnologia, como nós estamos usando nesse momento, para aprender a se comunicar com o mundo. Na minha matemática completamente particular, tá? Então ela não é estatística, eu acredito que no máximo 30% das pessoas estão aprendendo a se comunicar, aprendendo a se relacionar e devem sair desse período mais fortalecidas e mais preparadas para as relações socioemocionais. 70% das pessoas está se especializando em ficar apático, reclamar da vida, culpar os outros por alguma coisa, e nesse ponto eu culpo claramente a conduta de muitas famílias que, de repente, não filtram informações para seus filhos e que não acreditam que a
oportunidade do diálogo de dentro de casa, ela é o grande cabedal de conhecimento do hoje, né? Quer dizer, de filhos de verdade e de fortalecer os filhos para a hora que eles saindo da escola, eles não entrem naquele discurso do eu voltei para a escola. Não, eu estou indo para uma outra escola, eu estou indo para uma outra forma de relacionamento, eu estou indo para novas oportunidades e eu tenho que ir com uma cabeça melhor, uma cabeça que se comunica mais, que se relaciona mais, né? Para atrapalhar esse contexto, além das famílias não filtrarem muito as informações, a gente tem os excessos, né? E aí você vai, sem críticas, à questão da tecnologia, até porque eu sou fã, mas vai aos exageros de jogos, exageros de rede social, exageros de vídeo, exagero de tudo, que acabam fazendo com que você fique meio que escravizado por um conjunto de ideias e distante do diálogo com a outra pessoa. Então, eu acho que essa passa a ser, se não uma pandemia, mas uma segunda epidemia que teremos que trabalhar, que é a epidemia da solidão, a epidemia de uma certa tristeza, a epidemia do autoritarismo, que é aquele jovem, eu estou indo desde a criança de 7, 8 até 16, 18 anos, ele só quer que o mundo obedeça. Então, tem uma epidemia aí a ser trabalhada e que, nesse momento, a escola vai ter que trabalhar ali juntinho, mais calma. Não vou estar um eu queria também pouco fazer um ruim a complemento, Gustavo. internet aqui. Pode fazer, fica à vontade, Débora. Posso. Gostei muito dessa relação que o Davoli fez com relação ao retorno, né, o impacto como um todo. E eu comecei falando sobre a ideia das competências socioemocionais, né? E eu acho que o gestor da escola, o professor, as pessoas que tomam de fato decisões sobre o currículo e como que a gente vai trabalhar com os alunos nessa retomada, eu acho que é legal a gente pensar que, assim, esse período de isolamento, de fato, como o Davoli trouxe, ele é um desafio para a saúde física e mental, né? A gente tem muita gente hoje com problemas de outras frentes, não só emocional. Então, tem muita gente desenvolvendo síndromes com relação à ergonomia, não está sentando direito, tem aluno assistindo aula deitado na cama, com o edredom em cima, tem criança fazendo atividade na mesa da cozinha, e tem mãe tentando fazer o home office no meio de tudo isso. Então, tem várias questões problemáticas. E o fato é que as rotinas, elas vão precisar se reorganizar. E um efeito que acho que é muito comum da gente perceber que viralizou na pandemia é o efeito multitarefa, né? O multitasking, que as pessoas dizem, as pessoas estão habituadas agora, por conta da tecnologia, a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, e por muitas vezes sem dar o foco necessário para as coisas. Então, assim, eu acredito muito que essa retomada, o impacto é grande, mas a escola tem total condições de criar um planejamento pedagógico e criar uma estratégia para trabalhar com as competências mais cruciais para o enfrentamento da crise. Por exemplo, a competência de tolerância ao estresse. É super importante a gente ter isso em mente. Por quê? Você tem uma relação que é um desequilíbrio da rotina, é preciso lidar com diversos sentimentos, né? Tem a raiva envolvida, a frustração, alunos que estão na faixa etária jovem, adolescentes, quem tem adolescente filho ou aluno deve saber, é o principal momento do vínculo social e do desenvolvimento emocional desses alunos. Eles passaram o ano inteiro distantes. Então, quando a gente retomar, é muito importante a gente ter uma visão estratégica pedagógica de que a gente tem condições de desenvolver isso. Então, por exemplo, desenvolver a tolerância ao estresse, trabalhar a questão de persistência, trabalhar o foco, né, que é a capacidade da gente manter a atenção, evitando distração. A gente está tirando os alunos de um conceito de 100% online e levando eles para um modelo que banalizou essa expressão, mas esse modelo do novo normal, a gente não sabe como vai ser. O fato é esse, né? É um conceito que a gente não conhece, é o desconhecido. Então, a gente tem que ter muita estratégia pedagógica para elaborar esse currículo, pensar que, de fato, a educação passa por uma transformação esse ano, e a gente tem que estar muito seguro disso, entender, se formar, estudar. Então, eu recomendo muito que as escolas já façam um planejamento pedagógico para fazer um trabalho com materiais didáticos ou com estratégias que já tratem de educação socioemocional nos seus currículos, como sugere a BNCC. Tá. Eu queria só lembrar a todos que estão nos assistindo, vamos colocar as perguntas no chat. A Edith está tomando conta do chat hoje,
Ela me manda todas as perguntas. Muitos de vocês conhecem a Edi. E ela já me mandou alguns comentários e algumas perguntas. Muitas pessoas elogiando a abordagem inicial. Tem o pessoal de Cataguases, do Colégio Santa Terezinha de Formiga, Colégio Expansão de Quirinópolis, Colégio Coque de Lages, o Deon de Tubarão, Pontal, São Paulo, né, o Sercoque, Fátima de Três Rios, Colégio Monteiro Lobato, Jacareí, o Kleiber de Patos, o Jamil, a Rita, o Evandro, um abraço para vocês. Colégio Pequeno Príncipe de Taquaritinga, muitos outros, Coque Caldas Novas, Coque Batatais, Colégio São Francisco de Passos. E também tem uma pergunta, a Edneia fala o seguinte: como podemos gerir a situação onde um irmão vai voltar para a escola e o outro não? Eu queria a opinião de vocês dois. Débora, começa aí falando para a gente. Beleza, acho que deve ser uma situação que vai ser bem comum, né, nessa retomada. Que o cenário que a gente também, né? Super complexa essa discussão. Ainda mais assim, a gente não sabe os detalhes, mas se a gente pensar que são segmentos, provavelmente devem ser alunos de diferentes segmentos educacionais, às vezes tem um que está ali no grupo de educação infantil, outro no fundamental ou médio, enfim, e é uma coisa muito nova para a gente pensar. Por quê? Tem uma relação com essa retomada, gente, que é a relação escalonada, né? As escolas, a gente tem visto esse movimento no país inteiro, então os estados que já voltaram, não voltaram 100%, porque de fato a gente está fazendo um processo ainda antes da vacina. Então, quando a gente voltar com uma parte desse grupo de alunos, é comum que alunos sejam separados nesse processo. E a criança, gente, ela tem uma relação muito mais do que cognitiva, educacional e acadêmica com a escola. Então, a escola faz parte de um processo de ganho socioemocional tão relevante para a infância, que geralmente, se eu fizer um exercício básico aqui, a gente falar de memória de longo prazo, que é a memória que a gente tem para a vida inteira, naturalmente as nossas memórias de longo prazo, elas vão estar relacionadas a alguma relação afetiva. Então, se a gente lembrar, por exemplo, se o Gustavo lembrar do dia que ele se casou, talvez ele se lembre da roupa que ele esteja vestindo, porque foi um momento que passou pelo sistema límbico, ganhou representatividade, e a escola faz isso com a criança. Então, a criança que está ausente da escola, gente, a gente sabe que passaram muitos meses e que tem muita criança que... Muita mãe já vem falando isso, viu? Ah, meu filho já acostumou. A gente sabe que é um hiato, mas eu não acredito em crianças sem escolas, tá? Então, eu sou uma super defensora da gente fazer essa retomada responsável. Então, o que é legal? Ter uma dimensão de quais são os segmentos que essas crianças estão e entender e dialogar com eles essa relação da frustração, Gustavo, porque é muito comum que as crianças tenham uma sensação, acho que o Davoli pode até falar um pouquinho sobre isso, de que a escola sumiu da rotina delas. É muito comum, eu ouço muitos gestores de educação infantil que promovem aqueles eventos que aconteceram muitos esse ano, os drive-thrus, as pessoas passaram em frente às escolas, e é uma relação que, como a criança ela não tem uma organização lógico-temporal igual a nossa, do adulto, ela tem uma sensação de que a escola acabou, que a escola sumiu. Então, é muito importante a gente garantir esse diálogo e essa demonstração de que não, que é uma fase, né, que a escola está lá e que a escola prevê uma volta. Talvez não no momento que a criança quer, né? Mas a gente prevê, sim. Davoli, dá uma solução, Davoli. Eu vou dar uma solução que não é minha, na verdade é do poeta Almada Negreiros, um poeta português que nasceu em 1893, né? E ele tem uma expressão que ele fala assim: desde quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa, que era salvar a humanidade, né? O que o Almada Negreiros tenta mostrar para a gente é que as soluções antigas e as soluções modernas, todas são fantásticas. O problema é que às vezes a gente não quer colocar em prática, a gente quer a solução mágica, a gente quer que dê certo. Então, pegando a pergunta que foi feita, tá, eu tenho 2 filhos e de repente um volta, o outro não volta, e o que a gente faz? Bom, vamos partir do primeiro pressuposto: nossos filhos, eles precisam aprender a viver no mundo real. E no mundo real,
quem tem 18 anos pode tirar carta de motorista, mas o que tem 14 não pode, vai ter que esperar completar 18 anos. No mundo real, a turma que está na série tal vai passear e vai ficar no acampamento X, e o outro não tem viagem para o acampamento. No mundo real, as coisas vão acontecendo e eu preciso compreender que todas as possibilidades são importantes, especialmente porque elas nos ensinam a trabalhar nossas próprias dores. Existe algo fundamental e que às vezes as famílias não percebem, e muitas vezes os próprios educadores preferem não ver, que é o fato de que as dores da nossa história, elas são importantes para a nossa formação individual. Eu não sou adepto daquele conceito de que a gente só aprende na dor, de jeito nenhum, a gente aprende se divertindo, aprende com um monte de coisa. Mas a minha dor, ela é minha dor, e eu tenho que aprender a conviver com ela, e não reclamar da vida porque eu tenho a minha dor. E como é que eu aprendo isso, né? Eu aprendo tendo que passar por um conjunto de situações em que, de repente, meu irmão pode e eu não posso, em que de repente alguém foi convidado para a festa, mas eu não fui, em que de repente, no dia que a gente ia ter um negócio super legal, eu fiquei doente e não pude sair de casa, em que precisava comprar um objeto, mas a minha família estava sem dinheiro e não pôde comprar. Essas perdas necessárias, elas têm que ir sendo estabelecidas. E olha que nesse caso mais específico aqui, do retorno gradual para as aulas e tudo mais, nós estamos falando de algo de curto para médio prazo, né? Na verdade, nós não estamos falando, olha, durante um ano vai voltar assim, depois no outro ano vai... Não, nós estamos falando de pequenos prazos que, conforme vão saindo novos resultados do quadro, e principalmente com a expectativa de chegar uma vacina, isso vai ser restabelecido e pronto, né? Então, é muito importante que eu entenda que, sim, minha filha vai ficar chateada porque a irmã foi e ela não. E ela vai ter que aprender com isso. E nessa hora, apesar dessa ser uma conversa com professores, a pergunta veio muito com uma cara de mãe ou pai, né? Então, nessa hora, a gente que é mãe ou pai, a gente precisa compartilhar as dores. E o que é compartilhar as dores? A minha filha fala, isso só acontece comigo. Aí eu sento do lado dela e vou contar as minhas histórias de quando eu passei por alguma dor. E ótimo, eu aprendi, eu superei, eu fui forte, e aí a gente consegue caminhar. Às vezes, a gente esquece até de compartilhar dores, e as dores, elas são um aprendizado absolutamente gigante. Eu tenho que aprender as histórias legais do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, e tenho que aprender as dores. Quando eu aprendo isso, eu sofro menos, porque eu já tenho esse calo emprestado, né? Eu emprestei o calo da minha mãe, do meu pai, e aí eu suporto um pouquinho melhor. Então, vamos compreender, as escolas estão providenciando, as que eu tenho conversado, e são muitas, cuidando de tudo que você pensar em termos de higiene, distanciamento, blá, blá, blá. Mas a questão dos sentimentos, como cada pessoa vai reagir, isso é algo que os professores, os funcionários, os próprios proprietários das escolas, eles vão aprender conforme os dias forem andando, eles não têm como prever. Eles não têm como prever como é que cada jovem vai reagir a determinada situação. Então, é até interessante que o retorno vá sendo gradual, para que a própria escola vá aprendendo a trabalhar essas relações, e aí os próximos eles vão se encaixando dentro de um projeto que já está em funcionamento. A questão do socioemocional, lá nos 5 pilares da BNCC, ele sempre parte do princípio de que a gente tem que estabelecer relações de diálogo, né? Essas relações de diálogo, elas envolvem o corpo, não é apenas boca, não é saber falar, ouvir, não, é corpo, é físico. Opa, então nós vamos ter que ter um diálogo em que o corpo vai funcionar diferente. A boca, os olhos vão funcionar parecido, por mais que a boca possa estar de máscara. Mas o corpo vai ter que funcionar diferente. Então eu preciso desse tempo. E a dor da criança, ou até do adolescente, de falar, mas o outro vai e eu não vou? Sim, porque nós vivemos um mundo que é justo, ele não é injusto, ele é justo, mas ele tem que ir sendo ajustado conforme cada pessoa, conforme cada idade, conforme cada momento, né? Eu queria só lembrar uma historinha que veio na minha cabeça, mas já falando de ensino médio, né? A minha filha mais velha, que hoje já tem 26 anos, quando ela estava se formando no ensino médio, ela fez uma viagem com a turma toda para a Bahia, não sei o quê, tudo lindo, maravilhoso. Aí a outra filha
que é 4 anos e meio, quase 5 anos mais nova, foi indo. A hora que ela chegou no ensino médio, toda a viagem paga, pá, na última hora a viagem foi cancelada. Porque houve um problema e ela não teve a viagem, né? Pegou o dinheiro de volta. E aí a coisa falou, pô, mas uma filha tem... A gente que é pai fica numa dor terrível. Pô, eu dei uma viagem para outra filha, não adianta eu pegar o dinheiro e dar para essa filha aqui, porque ela queria era viajar com a turma naquela data, não é uma questão, vamos viajar a família, tá? E aí? Ué, aí ela teve uma dor que com certeza fez ela aprender alguma coisa, enquanto que a outra teve a tal da viagem. E a gente vai ter histórias para contar do mesmo jeito. Que legal, Davolis e Débora, só um minuto. Várias perguntas no chat, o pessoal tem elogiado bastante, reflexão perfeita. Tem uma pergunta que eu considero que vocês já responderam: como lidar com a frustração de não poder voltar à escola? Eu acho que tem muito a ver com a outra, né? A Claudine fala: boa tarde, meu amigo Davoli. O Vanderlei Ramos, boa tarde. Estamos falando dos alunos, mas os professores já começam a apresentar sintomas. Como podemos ajudá-los? Aí nós estamos falando de alguma coisa muito, muito, muito séria, né? Nós estamos falando de algo muito sério, gente. A questão do cuidar do cuidador é fundamental. E aí eu gostaria de falar com os professores, mas de falar muito especialmente com coordenadores, supervisores, diretores, tá? Ninguém está preparado para um retorno. Ninguém está preparado, não no sentido de o jeito de dar aula ou os cuidados, como a gente falou agora há pouco, cuidados sanitários. Isso aí não é muito complexo, não. Tentando, a gente resolve todas essas coisas, põe tapete, faz aquele monte de coisa que tem que ser feito. A questão toda é como é que eu lido o meu emocional, porque cada um de nós tem lá seus medos, tem suas famílias, muitos, inclusive, passaram pelo luto. Eu passei por 2 lutos diretamente ligados ao coronavírus. Então, muitos estão trabalhando com o luto, muitos estão trabalhando com o medo da possibilidade do luto, muitos estão trabalhando com os riscos das próprias crianças. Existe um problema gravíssimo, que é essa extrapolação, né, de ideias extremamente a favor, extremamente contra tudo, né? Então, nós temos um problema sério. Nessa hora, o que eu recomendo entre professores? Professores, conversem entre vocês. Nós temos um hábito muito perigoso nos últimos anos, eu diria nas últimas 2 décadas, em que a gente não pode mostrar fraqueza. A gente entrou numa de que se eu peço ajuda para um colega, o colega vai achar que eu estou despreparado para trabalhar. Se eu peço ajuda, inclusive, eu estou com um aluno lá me dando problema, eu vou pedir uma ajuda, mas fica chato, vai com o outro falar comigo, ele nunca deu problema. Então, a gente começou a parar de pedir ajuda para os colegas. E, consequentemente, a gente passou a desaprender a como é que faz para ajudar um colega. Nesse momento, eu acho que é hora dos educadores reaprender o diálogo e falar, olha, eu estou com medo, e você? Eu estou também. E a gente vai começar a conversar junto e se fortalecer enquanto grupo, enquanto amizade. O Renato Teixeira e Dominguinhos, eles têm uma música que eu amo de paixão, que chama Amizade Sincera, e ela começa assim: amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Ele está falando, cara, você tem uma amizade com alguém, pensa no teu colega de trabalho, na tua equipe de trabalho, não é uma coisa assim, a gente é bacana com os outros. Não, é um remédio, tira a dor ter amizade. Saber que eu não estou sozinho alivia problema de tudo quanto é jeito. E é um abrigo seguro, eu não me sinto completamente jogado no mundo. Então, nós precisamos fortalecer essa relação de parceria, mas que eu gostaria de manter ainda a palavra amizade entre os profissionais, tá? E quando a gente vai para cima, gestores, diretores, olha, espera um pouquinho, percebam que nenhum dos membros da tua equipe estava apto a isso, e nem você, que é coordenador, diretor, estava apto para isso. Então, nós temos que aprender juntos e respeitar o limite do outro. Não é simplesmente uma questão de falar, tais professores estão tocando, você tem que fazer também. Não, meu amor. Não, porque nós estamos falando de sentimentos extremamente profundos, ligados a um volume de inseguranças que, se já era grande antes da pandemia, porque nós vínhamos vivendo muito sentimentos de inferioridade, incompetência diante da vida, com o advento, né, dessa história toda, cresceu demais.
Então, nós temos que ter muito diálogo, muita relação para poder caminhar. Se vocês querem uma dica para hoje mais tarde, né? Todo mundo conhece Michael Jackson, mas eu queria que você ouvisse uma música do Michael Jackson, não cantada pelo Michael Jackson. Procura no YouTube aí a música Ben, que é B-E-N, que é aquela música que o Michael Jackson, pequenininho, fez para um ratinho, tá? E procura com a gravação da Fernanda Takai, ou do Patufu, e aí você vai pegar a letra da música. E ela fala sobre a amizade entre o homem e o ratinho. E no refrão ele fala assim: antes era eu e para mim, agora somos nós e para nós. A hora que você consegue isso, você fortalece os professores para voltar para a escola. Que bonito, que bonito. Agora tem várias outras perguntas, várias. Débora, eu queria direcionar uma pergunta para você, depois o Davoli, se Claro. quiser completar. A Patrícia, Coque Universitário Santos. Como incentivar a participação nas aulas e empenho? Muitas escolas estão querendo cobrar o desempenho e a carga de estudo como se os alunos estivessem em aulas presenciais. Cobrar de uma criança de 10 anos ficar 5 horas diárias na frente de uma tela e querer atenção total é muito difícil. Fala um pouquinho, a gente vive isso tanto, com tantos parceiros, né? Com certeza. Abre seu coração aí, Débora. Eu diria que 5 horas na frente de uma tela consecutivamente ninguém consegue estudar, nem um adulto, nem uma criança, qualquer ser humano com certeza vai desfocar, né? O nosso cérebro ele não foi desenvolvido para isso, por isso que a gente sempre menciona a ideia de calibrar bem essa transição curricular, né? Sair do presencial, gente, não é fazer tudo que a gente estava fazendo lá presencialmente na frente de um computador. Então, é super desafiador fazer essa calibragem, mas eu entendo que as escolas tiveram muito sucesso, assim. A gente parte do princípio de que educação à distância não existe nem política pública, né, relacionada à educação básica para isso, é uma novidade que foi num estado emergencial advindo da pandemia. Então, a gente foi estudar a educação híbrida, as escolas foram se aprofundar sobre estratégias remotas, então, como que eu engajo meu aluno? E a pergunta é essa, né? Como fazer com que os alunos tenham atenção? O primeiro ponto, gente, é a gente calibrar esse tempo de tela. Então, não precisa ser tudo síncrono. Os alunos não precisam estar na frente do computador 4 ou 5 horas ao dia para que eles aprendam, ou de um celular. O interessante é que os alunos tenham a oportunidade de fazer as experimentações, as vivências deles, de maneira assíncrona também. Então, fazer essa calibragem para que o aluno tenha oportunidades com o professor, mais do que com o professor, né? Eu tenho oportunidades, às vezes, de conversar com professores e gestores, e por muitas vezes as escolas pensam no momento síncrono e pensam só sobre a ideia do conceito. Então, usa o síncrono para o professor conceituar o conteúdo. E esquece que o síncrono também é para que o aluno troque vivência, converse entre eles, que os grupos se relacionem, que eles contem as histórias. As escolas precisam pensar que nesse formato distanciamento social, ficou muito complexo para que os alunos se relacionem. Apesar da tecnologia ser super presente, a gente sabe que o presencial não pode ser substituído, né? Tem um documentário que está super em alta aí, que bastante gente tem assistido e discutido, que é o Dilema das Redes, que fala sobre esse uso da tecnologia exacerbado, o quanto as redes influenciam os adolescentes. A gente vê que o comparativo que eu costumo fazer é o seguinte: o mundo é digital, né? O mundo é digital hoje, mas a escola é analógica. E por incrível que pareça, eu não vejo essa frase de uma maneira muito ruim. Eu acho que, de certa maneira, é bom a escola ser parte analógica. Eu gosto da ideia da escola cumprir o seu papel analógico na vida, porque é como o Davoli trouxe, né, Davoli? Nem tudo é digital, a gente não vive num videogame. Sim. A vida real está aí para isso. Então, quando a gente fala que a escola é analógica, tem muita gente criticando esse formato, é porque essa descalibragem. O grande segredo é fazer um bom equilíbrio entre quantidade de tempo na frente da tela e oportunidades para que os alunos aprendam assincronamente. Então, o que eles podem fazer? Roteiro de estudo, grupos de discussão, usar o síncrono para promover um fórum, que eles vão ter a oportunidade de bater um papo, né? O fórum é bacana, eu entro lá, eu vejo meu amigo, eu faço uma piada com ele, eu me divirto um pouco, eu não estou só na frente do professor. Então, essa relação do tempo de aula é crucial, por isso que a discussão sobre ensino híbrido no Brasil, se vocês derem um Google aí, um buscador qualquer,
ensino híbrido, a gente tem hoje materiais produzidos por todas as frentes educacionais do Brasil. A gente não tem uma política pública, mas a rede privada, as escolas têm discutido isso o tempo inteiro. Tem muita live, né, Davori? Tem muito conteúdo na internet sobre ensino híbrido, justamente por essa razão, porque esse é o desafio, fazer o equilíbrio saudável, garantir que os alunos se mantenham engajados de alguma maneira. Então, para dar um exemplo prático de engajamento, a gente está passando por um processo dentro da companhia, que é o processo de avaliar os projetos que chegaram através do PIC, do COC, do PIC do Dom Bosco. Então, muitos professores do Brasil inteiro inscreveram práticas engajadoras. Se vocês soubessem a quantidade de estratégias inovadoras, criativas e que fogem dessa lógica do computador 4 horas por dia que a gente recebeu, é inspirador. Então, caminho tem, mas a gente precisa se dedicar e a gente precisa garantir, primeiro, que o professor esteja engajado, porque professor desengajado não engaja aluno. Então, a gente entra nos gestores de novo, quem está à frente aí das lideranças de gestão das escolas, tá bom? Davori, queria fazer uma pergunta para você. Fala um pouquinho dessa questão de ligar a câmera na hora das aulas, deixá-la fechada, essa questão de estar na aula e ao mesmo tempo estar em outros lugares. Tivemos algumas perguntas falando sobre isso. Bom, vamos entender uma coisa primeiro. Nós estamos já muito avançados, né, em termos de tempo com relação às aulas remotas, né? Então, eu gostaria de estar respondendo essa pergunta na primeira semana de aula remota, tá? A essa altura, se alguém imagina mudar o comportamento de todos os alunos que não ligam a câmera, eu acho que vai ser muito difícil e, em alguns casos, inclusive, em algumas casas, vai ser uma guerra, tá? Mas vamos ser muito claros. A aula, ela é um processo de troca de olhar, um processo de troca de percepção. Quando você está dando uma aula técnica de matemática, e o professor está dando a aula e ele vira para a classe, pelo olhar dos alunos, ele consegue pegar quem não entendeu bem, quem entendeu bem, sabe? Ele consegue catar isso no ar, e aí ele já mexe na própria forma dele de estar trabalhando aquela questão. Então, é fundamental, quando eu penso em aula, eu estar olhando para as outras pessoas, tá? Então, esse aspecto da tela aberta é fundamental. Eu sei que em muitos lugares, as próprias escolas pedem para desligar as câmeras, porque a qualidade da internet pode cair muito. Então, dependendo do aplicativo, dependendo da qualidade na cidade, coisas assim, se todo mundo ligar a câmera, fica tudo travado. Então, não tem jeito. Óbvio que os microfones precisam ficar desligados para não dar eco, não ficar aquela barulheira, e aí você liga conforme necessário. Mas não tenha dúvida que quando alguém fala assim, mas de repente vai ver a casa do outro, está invadindo a privacidade, meu amor, isso não é uma questão de privacidade, nós estamos falando de uma questão de conhecimento. Lógico que a cama não é o melhor lugar para se assistir aula. Por quê? Porque tem alguém do outro lado conversando comigo, né? Mas é uma aula, eu só estou ouvindo. Não, você só está ouvindo é música. Você está com MP3, você só fica ouvindo. Ali você está observando não apenas o professor falando, mas gesticulando. E aqui, o professor tem que ver como é que eu gesticulo. E não pense que eu estou falando isso como um sentido de perseguição, né? O professor saber se você está prestando atenção, o professor saber se você mexeu no celular aqui do lado. Não é nada disso. É que há uma necessidade dessa interação, e quando você está fazendo essa interação o tempo todo com os olhos, a coisa muda. Gente, há um detalhe muito interessante, a gente quando mexe com teatro, né, a gente aprende o jogo do espelho. O jogo do espelho, ele faz você entender o outro o tempo todo. E se você ficar diante de uma outra pessoa, uma distância aí de 3 metros, por exemplo, 2,5 metros, e você ficar olhando no pé da pessoa para ver se ela movimenta ou não, para você movimentar, você só vai ver o pé, vai ver o joelho e talvez a palma da mão. Se você ficar olhando nos olhos da outra pessoa, você percebe todos os movimentos da outra pessoa. Então, olhar o rosto, né? E lembra que a empatia significa olhar o mundo com os olhos do outro, né? Eu preciso olhar para poder
trabalhar com qualidade. Isso serve para uma reunião dentro de uma empresa, isso serve para uma reunião entre professores com a coordenação, isso serve para uma reunião de pais online, e isso serve claramente para uma aula que está acontecendo. Agora, voltando no comecinho da minha resposta, nós avançamos, né? Nós estamos indo aí para mais de 6 meses, quase 7, em que algumas famílias simplesmente nunca abriram, e tem família, inclusive, que acha legal o filho não abrir, tá ok? Ah, mas ele está prestando atenção. Sim, o problema não é se ele está prestando atenção, ele está roubando do professor a melhoria da própria qualidade da aula, né? Porque se ele tivesse ali presente fisicamente, o professor teria uma condição muito melhor para trabalhar, para se sentir com mais controle da forma como está sendo recebida a aula dele. Ele conseguiria avaliar muito mais essa forma de reação da classe diante da aula. Até porque nós estamos aqui numa reunião de educadores, gente. Tirando meia dúzia que mexia em vídeos do YouTube, fazia um videozinho ou outro para postar, ninguém aqui aprendeu a dar aula, quer ao vivo ou gravada pela internet. Ninguém estudou isso. As faculdades, no ano que vem, vão começar a preparar professores assim. Então, você tinha que sentir o público para poder ver se está funcionando o teu jeito de dar aula, né? E essa experiência tinha que ser resolvida. Agora, o problema é que o momento em que estamos, que eu acho que é muito difícil de reverter, mas acho que vale a pena tentar reverter isso nos locais onde as câmeras continuam fechadas. Voltando ao tema da Voli, lá do iniciozinho, né, da nossa primeira pergunta que eu fiz para você, para Débora, eu queria começar a pergunta com você, depois quero emendar uma pergunta com a Débora. Tá. É o momento da gente trabalhar mais o socioemocional dentro das escolas? Ó, vamos lembrar, janeiro, fevereiro de 2020 era oficialmente o start da BNCC no Brasil, né? O ano passado eu visitei um monte de escolas, inclusive do próprio COC, falando sobre BNCC, e o tema que a gente estava levando era que a BNCC era uma necessidade, não uma moda. E a gente foi discutindo isso em termos de perspectiva. Se eu não tiver os 4 pilares em que a aula é realmente ativa, não tiver uma visão clara do trabalhar tecnologia, e a própria pandemia está provando isso, e eu não tiver os 5 pilares socioemocionais bem alicerçados, nós estaremos tendo uma escola que prepara futuros desempregados. Nós estaremos com uma escola que prepara pessoas incompetentes para o mundo que existe na prática, porque seriam pessoas prontas para receber aulas prontas, conhecimento pronto e trabalho formalizado. Quando, na verdade, o mundo não vem mais formalizado, ele vem todo embolado, e você vai ter que ir desamarrando os nós desse mundo, né? Infelizmente, começa o ano, e a BNCC, a hora que ela vai começar a pegar forma de verdade, né? Lógico que muitas escolas já trabalhavam isso antes, aí vem a pandemia, e aí o discurso mudou muito, porque tinha que primeiro aprender a trabalhar à distância. Agora que a gente pode dizer que as pessoas estão aprendendo. Agora, a necessidade do socioemocional, ela é uma necessidade do povo. O povo precisa equilibrar seu socioemocional, e a escola é que prepara o povo que vai vir para fazer esse socioemocional, porque, infelizmente, não vai ser a televisão ou a internet que vai ensinar os adultos de hoje a voltarem ao diálogo, mas a escola, na prática, não no discurso, é que ela viabiliza essa nova geração de pessoas para uma mudança social. Excelente reflexão. Aí eu te pergunto, Débora, né? Deixa uma batata quente na sua mão. Fala um pouco da sua experiência com socioemocional nas escolas e pincela um pouco também sobre a questão do produto Mentes. Ótimo, Gustavo. Vamos falar um pouquinho, acho que essa questão da educação socioemocional é bem bacana, essa fala do Davoli, para a gente resgatar essa ideia da BNCC. Então, a gente não tem, gente, uma demanda de mercado, um modismo. A gente está falando de uma política pública, né? Hoje é a normativa na qual as escolas precisam estar adequadas, e a BNCC pressupõe o trabalho com educação socioemocional a partir de 5 macro competências, né? Que são desdobradas em várias outras. Então, quando a gente olha para as 10 competências gerais, que são
bem conhecidas, talvez a parte mais conhecida do documento sejam as 10 competências gerais. Se vocês fizerem uma observação, em cada uma delas existe um aspecto de desenvolvimento emocional internamente. Então, vocês têm que entender e analisar o documento de modo a torná-lo prático na sua escola. E quando a gente fala isso, né, implementação da BNCC, vamos trazer o documento para dentro da escola, reelabora o PPP, vamos discutir isso, a gente tem a percepção que muitas escolas enfrentam essa dificuldade da compreensão integral do que de fato a BNCC diz. Então, falando um pouquinho do que a BNCC propõe, né, ela fala que é importante a gente promover uma educação integral do indivíduo e ela destaca ali conjuntos de aprendizagens que são fundamentais, são essenciais para a formação básica. E ela trata de aprendizagens técnicas, cognitivas e de aprendizagens sociais e emocionais também. Então, falando um pouquinho eu gosto muito do Mentes do Amanhã, esse produto que é da Pearson, porque a gente chama de Solução Mentes do Amanhã, e eu acho que o nome é isso mesmo, não é uma coleção, é uma solução para uma demanda do mundo. Quando a gente olha, por exemplo, para o fato que a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, vamos dizer assim, que é o clube dos países mais ricos, homologa um documento também que fala que dentro das competências para o progresso social, existe o poder das competências socioemocionais. Então, esse desenvolvimento socioemocional, gente, ele não se dá só no Brasil, só em relação ao MEC, ele é uma demanda, como o Davoli trouxe, do novo mercado, das habilidades do século XXI, da necessidade de preparar esse jovem para o projeto de vida e trabalho, né, como sugere o novo ensino médio. E o material do Amigavelmente, que é parte dessa solução Mentes do Amanhã, que é composta por tecnologicamente e financeiramente, além do amigável, ele faz esse processo de sistematizar essas aprendizagens, alinhando essa expectativa cognitiva e técnica com as aprendizagens emocionais. Eu gosto muito da ideia de que o Amigavelmente, ele não demanda que seja, por exemplo, um psicólogo atuando com o material. Eu acho que isso é uma força muito grande do material. Porque as escolas, elas estão sendo impulsionadas para fazer a virada. A gente sabe que muita gente aí já fez e já está com essa temática no currículo de fato, mas as escolas precisam de um norteador. Então, o material, ele traz, por exemplo, uma coisa muito bacana, que é a oportunidade de você ter modelos de reunião de pais, que é para discutir isso com as famílias. As famílias são parte do processo do desenvolvimento da solução Amigavelmente nas escolas. A gente tem ali um modelo de trabalho, né? O material ele é desenvolvido, Gustavo, para o 1º ao 9º ano do fundamental, né, atualmente. E a gente pega essa faixa etária dos anos iniciais e finais e a gente sabe que a formação emocional é muito complexa nessa relação, né? A gente tem ali a primeira infância ainda terminando e o início da adolescência. Então, é um material muito rico, que apoia bastante. Ele é muito baseado na expectativa também das relações base, né? Que são elencadas como 5 ou 6, geralmente, né? Geralmente a gente encontra medo, raiva, tristeza, alegria, amor, e às vezes aparece uma 6ª emoção, que é a repulsa, o nojo. Tem até uma relação super legal, e fica a dica aí para o pessoal que está assistindo, que é o filme, o Divertidamente, né, o Inside Out, que ele trata das relações base. E ali naquele filme, que é um filme da Disney, de 2015, se eu não me engano, que foi desenvolvido por neurocientistas, a história central ali da personagem central, ele fala um pouco disso, de o quanto a criança tem muita dificuldade para fazer escolhas que são adaptativas, o quanto as emoções delas são confusas, o quanto elas desconhecem o processo emocional. Então, Amigavelmente, ele faz eu costumo dizer que ele descomplica esse processo neurológico da criança, que é dela se conhecer suas próprias emoções, conhecer as emoções do outro, não adianta eu reconhecer as minhas próprias e não reconhecer a dos demais. E aí a gente faz o que o Davoli mencionou, gente, que é preparar o profissional do século XXI mesmo. A gente sabe que as empresas, e a gente está saindo da lógica das empresas, indo para as startups, para as outras maneiras de trabalhar, o mundo está caminhando para uma ideia de que o conhecimento científico ele precisa ser muito alinhado à expectativa de desenvolvimento socioemocional. Não adianta nada o cara ter um mega currículo, uma mega formação, ele ser um crânio e ele não saber lidar com adaptabilidade, né? Que ele não saiba lidar com o novo. 2020 provou muito isso para a gente. Se todo mundo fizer o exercício agora de pensar no seu ciclo de trabalho e elencar quantas pessoas da sua rotina lidaram melhor com o processo de 2020, você pode ter certeza que essas pessoas têm as emoções e as competências socioemocionais melhor desenvolvidas, mesmo que não intencionalmente,
mas são pessoas que conseguem lidar com essa questão do quanto as coisas estão mudando tão rápido. Então, eu recomendo para as escolas que tenham interesse buscar conhecer essa solução. Então, chama o consultor pedagógico do COC, a gente apoia. Eu me disponibilizo também, eu já estive com algumas escolas COC para falar de Amigavelmente. Então, a gente bate um papo e conhece esse material que eu acredito que ele sistematize muito bem o processo. Que legal. Acho que fala com o consultor pedagógico, com o consultor comercial, né? Tenta conhecer um pouco, que vale a pena. Davoli, teve várias perguntas aqui, a gente tem 5 minutinhos, passou super rápido, mas como tem várias pessoas continuando a falar sobre a questão da câmera ligada, a câmera desligada, um é mais tímido, o outro tem uma questão de estar dentro de casa, talvez ele se sente um pouco mais desconfortável com isso, a pressão é maior, exposição maior, insegurança maior. Fala um pouquinho para a gente, mais um pouquinho aí sobre essa questão de câmera aberta em casa. Tá, joia. Deixa eu só completar uma coisinha que a Débora acabou de falar, que eu acho que ajuda a amarrar as coisas, né? Quando a gente fala de socioemocional, nós temos que lembrar, às vezes, porque tem muita gente pegando a ideia do socioemocional e imaginando ele como uma matéria, né? Não, o socioemocional é um movimento, ele acontece na educação física, na matemática, na física, no infantil, no médio, no fundamental, inclusive na faculdade. Ele é um movimento de repensar toda a estrutura da educação. Então, não é essa coisa, não, mas o socioemocional nós vamos parar para pensar o assunto. Não, não é parar, é direto, tá? É o motorzinho ligado, e ele acontece o tempo todo dentro da escola. É algo que não é tão simples, porque às vezes a gente pensa muito por pedaço, né? Cada professor trabalha uma coisa de um jeito. Não, então isso é diferente. Voltando na questão da câmera, gente, quando eu fiz a colocação, o que eu acho que tem que ficar muito claro é que estar aberto ao outro é uma necessidade. Estar aberto ao outro é uma grande necessidade. Se você falar, mas eu tenho um filho que é muito tímido, ótimo, nós temos que vencer essa timidez. Mas o meu marido é muito tímido e se deu bem na vida. O teu marido venceu bem na vida no mundo onde, se ele fizesse certo, se ele, desculpa a expressão, funcionasse, as coisas davam certo. Hoje, o funcionário, aquele que funciona, ele está saindo do mundo e está ficando colaborador. Quem é o colaborador? É o cara que, além de fazer o que tem que ser feito, ele ainda fala, sugere, ouve, se necessário, discute, ele traz as ideias. Então, há uma necessidade, e isso não é de 2020 para frente, isso já tem alguns anos, eu exagero um pouco, mas eu chegaria a 10 anos, em que a timidez ela precisa ser trabalhada em prol dos espaços. Mas no caso da minha filha é muito grave porque ela tem um trauma, sem problema nenhum, isso aí precisa ser tratado, ela precisa ser trabalhada, se não dentro do contexto escola, até no contexto clínico, tá? E nesse caso, eu acho que sim, conversa-se com a escola, fala, minha filha tem uma dificuldade assim, assim, assim. Opa, vamos trabalhar com isso. Mas eu não posso simplesmente falar, mas em casa vai ter gente entrando, vai estar ouvindo, ele não quer aparecer, ou a casa é muito movimentada. Gente, nós temos que viver a vida que vivemos. A questão do estudo à distância e o home office, para quem já está formado, simplesmente está ficando, não é uma experiência de passagem. Algumas empresas, aqui onde eu estou em Ribeirão Preto, elas estão diminuindo o número de prédios. Por quê? Porque vai deixar muita gente trabalhando. E aí? Essa pessoa vai estar na casa e vai ter que controlar o cachorro, essa pessoa vai ter que organizar o canto dela para ela poder fazer o trabalho da melhor maneira. Mas na casa tem um monte de gente. Mas vamos adaptar a isso. Para isso existe um fone de ouvido, que aí ele faz com que o som não fique vazando, nem você falando. Então, nós estamos falando de uma necessidade. Entendam uma coisa. As clínicas de psicoterapia estão super lotadas. Eu, como psicólogo, no primeiro momento, eu falo que bom, tá cheio de trabalho. Por outro lado, eu falo, cara, é ruim, porque as clínicas de psicologia aumentaram muito na medida em que o diálogo
em casa diminuiu, na medida em que o diálogo entre as pessoas diminuiu e muita gente vai até a terapia, não exatamente porque está passando por um quadro mais grave do ponto de vista psicológico, psicossomático, mas porque quer alguém para conversar, né? E há uma necessidade de que esse diálogo seja aberto no dia a dia, e para isso a gente tem que vencer as barreiras de preconceitos, a gente tem que vencer as barreiras de comunicação, e o mercado já não respeita mais isso. O mercado não adianta você chegar, como foi colocado pela Débora, com o melhor diploma da melhor faculdade, ou com o melhor diploma do melhor curso técnico. Tá bom, você chegou, você não se comunicou, me desculpa, você está fora, né? Então nós temos que pensar assim, lógico, esse ensino do momento, ele é provisório? Sim, só que ele não vai ficar no provisório. Ele vai estar mesclado, para não usar a palavra híbrido, ele vai estar mesclado com todos os outros. E a gente vai ter que se comunicar. Usando uma expressão que Minas Gerais gosta muito e que eu acho maravilhosa, as pessoas precisam prosear, né? E se você não tem prosa, você vai destruindo a própria estrutura emocional da pessoa. Aí o próprio conceito de educação socioemocional se perde, porque a educação socioemocional começa no diálogo, começa na conversa, começa na troca de experiências. Temos outras mensagens. Nós já usamos amigavelmente, professora Lúcia Batistella, e ela fala, é fantástico. Maraísa Bruno fala, coleção Mentes do Amanhã é sensacional. E também foi sensacional a nossa entrevista, passou 1 hora, foi super rápido. Débora, eu vou te falar mais vezes para fazer uma entrevista da Vole, você já é meu cliente, eu diria assim, vou te chamar mais muitas e muitas vezes. As pessoas sempre gostam de perguntar, porque realmente faz toda essa diferença a gente estar respondendo essas questões, essas perguntas. Eu queria agradecer a vocês dois por ter acolhido o meu pedido. Eu tive que cancelar uma vez com o Davoli, infelizmente, né, Davoli? Eu peço desculpas a você, mas foi excelente. E nesse último momento aí, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem aí para quem sobre o sócio emocional, e porque a gente vai terminar, e quem está nos assistindo aí, por que devemos investir tanto nesse assunto? Débora primeiro. As damas na frente. Bem. Olha, Gustavo, agradeço muito o convite, um prazer, nem parece que passou 1 hora. Conversar com você e com o Davoli é uma delícia, ficaria aqui mais tempo. Tomaria aqui o tempo do programa, mas a gente não pode. Então, agradeço muito o convite, agradeço as escolas que acompanharam também. E acho que o meu recado final é: cuidem das pessoas, gente. Esse é um ano que demanda muito isso, a gente percebeu aí pelo movimento no chat que apareceram questionamentos com essa relação de como agradar os alunos com câmera aberta ou fechada, como garantir que o professor esteja bem. Então, o caminho em investir em educação socioemocional passa por isso. Escolas que investem em diálogo, em conversa, em autoconhecimento, em gestão de emoções, muitas delas não estão passando por problemas tão focados na pandemia, já estão adequadas, a gente percebe que o aluno tem um engajamento maior. E o ganho socioemocional, gente, ele não é puramente socioemocional. Tem muitas pesquisas que falam sobre o ganho cognitivo e o quanto essas pessoas são melhor sucedidas nas outras áreas. Então, é um compromisso educacional. Faz parte do processo, a BNCC prevê, não tem mais para onde fugir. E o papel é nosso agora. Agora é só a gente se aprofundar, estudar o tema e implementar nas nossas escolas. Eu desejo muito boa sorte para as escolas, as que retomaram, as que não retomaram. Contem sempre com a gente. Muito obrigada. Legal. Bom, eu queria agradecer também o convite teu, Gustavo, foi muito bom conversar com a Débora. Daqui a uns dias nós vamos estar conversando de novo num outro evento, né? Agradecer as pessoas, teve uma hora que eu dei uma olhadinha no chat e tem um monte de escola lá que eu já fui, que já apareci. Mandar um abraço para todo mundo, tá? As pessoas que quiserem alguma informação, é só seguir as minhas redes sociais, tudo com Guilherme Davoli ou Projeto Temas, tá? Você me encontra nesses 2 lugares e a gente troca ideias. O canal do YouTube tem bastante coisa lá também. Para terminar, eu queria deixar uma frase de Jean Paul Sartre, que eu acho que nos ajuda a pensar rápido, né? A gente anda num ritmo de constante indagação, constante medo, insegurança,
e a gente fala, mas por que aconteceu isso? Por que tinha que ser assim? Vamos culpar alguém de tudo que está acontecendo, né? E o Sartre falou assim, olha, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, a grande questão não é se nós estamos ou não estamos numa pandemia. Eu estou usando a pandemia para reclamar da vida e tentar achar o culpado, ou eu estou aproveitando para aprender alguma coisa, e enquanto pai e mãe ensinar meus filhos, e enquanto educador ensinar, ou pelo menos viabilizar o conhecimento para os meus alunos, tá bom? Agradeço de coração a todo mundo, desejo que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Para encerrar, tem uma afirmação do Dirson e da Edivane. O Dirson fala, maravilhosas as abordagens, tanto da Débora quanto do Davoli. Muito lúcidos e objetivos. Estou muito... Agora me mandaram outra mensagem que foi para cima. Peraí, estou muito feliz de ter estado com vocês. Obrigado. E Edivane fala, ótima palestra, excelentes reflexões. Muito obrigado vocês dois, obrigado a quem está nos assistindo. Até mais. E uma excelente noite de segunda, uma excelente semana. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.